Olá, seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, um podcast que comenta a lição da Escola Sabatina Jovem por um outro ponto. Eu sou... Quase que eu falei Gabriel Aparecido, velho. Eu sou Vinícius Parolin. Que eu vou chamar de GPS. E eu sou o Gabriel Aparecido. Que eu vou chamar de Sidão. E fica aí que você vai descobrir qual foi o maior problema que o cego da história de hoje enfrentou. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Podcast. Isso aí, chegamos então na lição 6, que tem como título Curando um Cego. A gente sabe que teve vários cegos, mas a gente vai ver um cego. Então seja bem-vindo, você que acompanha a gente aí pelo YouTube, Spotify, Amazon Music e Google Podcasts. E Facebook. Nesse Facebook eu tenho que ajeitar. A gente foi invadido e perdemos a página. O quê? Não acredito. Não vai fazer outra É página. nada. É muito, eles odeiam, eles querem derrubar a gente, né, Sidão? Não tem jeito, cara, não tem jeito. Os Illuminati, a CPB, eu não sei quem que é. Tem alguém que tá... Eu acho... Teoria da conspiração, hein? Olha a denúncia aqui, ó. A gente falou muito mal de uma certa pessoa aqui. Eu nem vou falar o nome dele pra não atrair mais coisa. Mas a gente falou muito mal das tirinhas de um certo pastor. E eu acho que ele encomendou isso aí. Porque, cara, invadiram meu perfil e tinha muita coisa importante lá. Cara, tem um cliente meu que tem mais de 100 mil seguidores no Facebook. Mas eles mexeram só na página do outro ponto. Mas assim, esse cara aqui, ó, com 100 mil seguidores, não, ele passou direto, ele foi direto no outro ponto. Então é perseguição. O outro ponto que é um sucesso no Facebook, né? Doideira. Não, é louquice, loucura. Mas vamos lá. E pessoal, só lembrando que essa semana o texto base aqui, né, é João 9 e 10, tá? Porque eu recém usando óculos, né, aí de manhã eu acordo, em vez de colocar a lente, eu boto o óculos ali, né, pra já fazer a leitura antes de eu ir tomar um banho, alguma coisa, pra daí botar a lente. Aí eu olhei aqui, João 9 e 10, aí eu só li o versículo. Aí depois, uns 2 dias depois que eu já tava estudando isso, eu falei, ué, tá meio fraco isso aqui, né? Aí que eu fui ver que era 2 capítulos. E você que é um leitor atento, tá percebendo a canalice, né, da dona CPB, que pulou 2 capítulos e achou que a gente não ia perceber. Pulou 2 capítulos, cara. É golpe. A última lição foi 5 e 6. Aí... 7 e 9. Agora a gente vai estudar o 9. Do nada. Do nada. Do nada. Então, assim, a gente tá de olho. Nem vou comentar muito, nem vou comentar muito, porque daqui a pouco eles roubam o nosso YouTube. É, a gente não pode falar muito, ó. Mas a gente tá de olho, viu? A gente viu o que vocês fizeram. A gente tá aqui, ó. Tamo falando, mas tamo mandando código Morse pra quem é esperto aí. Não, vai ter que construir um bunker, vai ter que começar a produzir tudo em segredo. Tudo O criptografado. mundo não é mais seguro. Mas bora lá, bora ver essa história aí do milagre do cego e outros ensinamentos, outros diálogos de Jesus aí bem interessantes. Então, tirinha, temos aqui uma imagem do mendigo, assim, o cara, você vê que ele tá com umas vestes ali remendadas, furadas e tal. E ele tá olhando assim, meio desconfiado ali para 3 fariseus que estão bem sérios assim. Inclusive eles parecem o Marx, 2 deles principalmente. E assim, e aí tem uma legenda em cima, né? Fala: Hablou, ex-cego de nascença, confrontado por fariseus após ser curado, diz sem medo: eu era cego e agora vejo. Acompanhe o diálogo. E aí tem uma legendinha embaixo, igual do Instagram, dizendo: o que vocês acharam disso? É muito jovem, não tem jeito, cara. Não tem jeito. É muito jovem, É muita meu. tendência, muito... Meu. Nossa, meu.
Isso tem que abrir uma startup, meu. Meu, eu lendo essa tirinha dá vontade de abrir uma startup, meu. Eu venho pra São Paulo e quero abrir uma startup, meu. Aqui, tudo pra vocês é startup. Ah, cara, é isso aí. E assim, é uma tirinha fraca, né? Pra dizer no mínimo, assim, uma tirinha meio preguiçosa. Eu não entendi esse Ablou, né? Eles quiseram fazer... Eu acho que eles quiseram fazer referência a Choquei, porque tem um ponto de exclamação no final ali, entendeu? Então acho que eles quiseram fazer referência a alguma dessas páginas de fofoca, assim, com esse texto aqui em cima, bem clickbait, né? Mas não é um clickbait que eu clicaria. Não me chamou a atenção. É assim, o Ablou, eu não sei se ainda tá em uso, porque as coisas na internet vão muito rápido, né? Mas tava rolando o Ablou. Tipo assim, vou hablar. É quando assim, você vai meter o pé na porta, sabe? Você vai... Isso aqui já remete até aquilo que a Agatha falou, né? Às vezes eles fazem a tirinha com 2 meses antes da lição sequer começar, né? Então, às vezes, o meme já acabou a hora que chega na lição. Então, acho que foi o caso aí. Não, porque, ó, tipo assim, igual essa semana mesmo, eu vi os caras reconstruindo títulos de filmes, né? Aí tinha uma cena lá do Luke, treinando em Dagobah, com o Yoda nas costas. Aí tava lá, sapo falante convence rapaz a matar o próprio pai. Então, tipo assim, eu acho que foi esse tipo de meme que eles quiseram replicar aqui, entendeu? Tirar do contexto a imagem e só colocar o que acontece, entendeu? De um jeito a desconstruir. Eles poderiam ter ido mais longe, sabe? Sei lá, grupo de homens querem fazer cego voltar a ser cego. Acho que eles estavam mais na linha da fofoca mesmo ali, Mas de qualquer jeito, tá meio... Da expressão que eu gosto muito, que é o sincericídio, quando rola um sincericídio. A palavra já é boa. Mas é isso aí, eu vou poupar críticas, é uma tirinha. Mas, tipo assim, eu acho que tem um gráfico... Não sei se é uma tirinha, é uma imagem. Acho que tem um gráfico assim meio antagônico que é uma relação de qualidade entre tirinhas e lição, sabe? Se a lição for top, a tirinha... Porque eu acho que até agora a gente não teve uma semana... Posso estar enganado, mas eu acho que a gente não teve uma semana que teve uma tirinha excelente com um tema maravilhoso. E eu não lembro. Sempre que a tirinha era legal, a semana já não era tão boa. E sempre que... igual, essa lição aqui é maravilhosa, cara. João tá sendo uma das melhores lições que a gente fez aqui no outro ponto. E olha que a gente já fez 6 lições. E as tirinhas não tá vindo com força não, cara. Tá meio fraca. Assim, a gente não fez 6 lições, mas... Não, a gente fez 6 porque... Mas estamos lendo... É verdade, a gente tá lendo 6 lições. Que outro ponto voltou com o bonde andando. Não, mas ó, a primeira lição nossa, a gente não fez ela inteira. Então eu já tô contando isso, entendeu? Aqui a gente acabou de completar 6. É uma conta meio maluca na minha cabeça, porque a gente tá na 7ª temporada do Outro Ponto. Tá, entendi. Achei que você tá falando das semanas dessa... Não, tô falando ao todo, né? A gente já fez 6 lições completas, né? Sim, então a gente já tem uma referência pra falar, né? Pra ter ali, começar a ter grupo de análise. É só um easter egg aí, né? Pra quem é atento. Tipo assim, a gente falou que voltou com o bonde andando. Quem assistiu aí a entrada do primeiro episódio entendeu por que é o... Por que o bonde chegou Por que a vinheta tá diferente? Mas enfim... Mas é isso aí, bora nessa. Não, a semana tá top. Bora nessa viagem aí. Encheu a garrafinha, vai bebendo uma aguinha pra ficar hidratado. Começou o Outro Ponto. Vamos então aos pontos principais aqui da lição. Então, como já dissemos, né, o nosso texto aqui de estudo vai ser João 8 e 9. E João 8 já começa aqui com a história do cego de nascença, né? O versículo 1 já diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E aí, nos primeiros... Cara, eu acho legal que os 3 primeiros versículos já dizem muita coisa, né? E aí, Jesus vê o cego e os discípulos perguntam, né? Mestre, quem pecou, né? Esse homem ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Então a gente já entende que a cultura da época, né? De tipo assim, o cara tem algum problema, alguma dificuldade física, é porque alguém pecou. Assim, aquela visão distorcida de que se o cara é próspero, o cara é bem sucedido, ele é saudável, ele é santo, ele é abençoado,
E o cara que é doente, o cara que é pobre e tal, ele é amaldiçoado, ele é pecador, a família dele é pecador. É engraçado, né? Tipo assim, quem que é pecador, né? Ele ou os pais dele? Os dois são pecadores. Os discípulos também são pecadores. Todo mundo é pecador. Só que daí, por essa questão, eles fazem uma escala, né? De quem é mais ou menos pecador. Pois é, né? Isso aí é um negócio que a gente até trouxe aqui no podcast, que é essa questão do reino, o reino do pecado, né? Que quando Adão e Eva eles pecaram, eles entregaram isso aqui pra Satanás. Então a gente tá vivendo sob o domínio dele, né? O mundo tá sob a influência dele. Claro que é aquilo, né? Deus acima de tudo, a gente ora, a gente pede proteção, a gente confia, mas o que Deus nos promete é a salvação. É nos tirar daqui, aquela questão da vitrine, né? Isso tudo que tá acontecendo aqui é pra mostrar ao universo as consequências do pecado, as consequências de se afastar de Deus. Eu até vou botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Isso aí é uma discussão pra um outro programa, um outro episódio. Não sei se a gente vai entrar nisso aí hoje. Mas pode até ser assim... Ah, então Deus é só um exibicionista, né? Que ele tá querendo mostrar pro universo, né? Por que ele já não encerra logo isso? Ou por que ele não anula as consequências? Calma lá também, calma lá. Não, por isso que eu falei, né? Conversa pra outro dia, né? Quem sabe um dia a gente entra nesse sistema mais polêmico. Mas a questão toda é, estamos vivendo sob o domínio de Satanás, porque nós entregamos pra ele na condição de pecador, né? Lá no Éden, quando Adão e Eva escolheram se afastar de Deus. E aí, os judeus, eles tiraram esse conceito da cartola, assim, né? Claro que não vou falar que foi do nada, né? Várias vezes na Bíblia a gente vê, né? Deus castigando pessoas com doenças, né? Igual, por exemplo, lá na vez do Naamã, né? Que o Eliseu pede pra ele mergulhar no rio lá 7 vezes, né? E a hora que ele mergulha, é curado, ele tenta dar um presente pro Eliseu, né? Riquezas ali, ele fala, não, isso aí é pra Deus. Não precisa dar nada pra mim, não. Aí o servo do Eliseu dá uma despertão, vai atrás do Naamã e fala assim, não. Para tudo aí! O meu mestre falou que se arrepende, né? Que ele mudou de ideia. Não tem como você deixar esses presentes aí comigo. E aí, paga doença no cara, né? Ele pegou a mesma doença que afligiu o Naamã. Eliseu, que inclusive morava em Samaria, hein? olha o plot twist aí. Ou da vez que o Nabucodonosor foi acometido lá com aquela doença que ele ficou igual um animal. Ou a própria irmã do Moisés, que uma vez levantou a voz contra o Moisés, né? Questionando a autoridade dele diante do povo. E ela foi acometida pela lepra. Então, assim... Tinha um certo pretexto, né, para você associar doenças a pragas divinas, né, a consequências do pecado, consequência direta, né. Mas a doença em si é consequência do pecado da humanidade. E às vezes, tipo assim, ali a lepra, o cara era cego, eles falavam, não, o cara deve ser um baita do pecador. Mas às vezes o cara que tava falando que era lepra, sei lá, ele tava sofrendo com alguma infecção na urina. Ele tava sofrendo, sei lá, com azia, né? Com gastrite, que é uma doença, eu falo assim, que é uma doença que não aparece, né? Ou sofria com enxaquecas, né? Alguma doença que só ele sente, né? Que as pessoas de fora não vê. Como é que você vai distinguir qual que é o pecado e qual que não é? Né? É só doença que aparece? Isso abriu um pretexto para preconceito muito grande na época, né? Olha que o Sidão progressista falando... Mas assim, muitas vezes a gente fala sobre holocausto e tudo mais, né? Eu mesmo aqui já falei algumas vezes, né, sobre a questão de Israel ainda hoje ser uma nação muito protegida por Deus. Você vê que é uma nação que prospera, mas os caras têm a cota deles também, viu? Porque a pessoa realmente ela era rejeitada, ela vivia à margem da sociedade simplesmente por ser doente, simplesmente por ter uma condição... diferenciada, igual aquela mulher que sofria com um fluxo anormal, né? Eu não sei se é no Evangelho de João que ela aparece, mas enfim, que ela vai lá, ela só toca na roupa de Jesus e é curada. Aquela mulher ali dá-se a entender, pelo pouco contexto que a gente tem, que ela era uma mulher que vivia meio à margem, né? Tanto é que ela se esgueira ali pra tocar na roupa de Jesus, porque era o máximo que ela ia conseguir, sem incomodar as pessoas. Ali, pra você ver. Era um pensamento muito estranho mesmo da época. É o que a gente já vê, inclusive, na sequência, né?
Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, assim, não é que os pais dele ou eles são santos, mas é que não foi os pecados dele que levaram ele a essa condição. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, essa frase também que é incrível, né? Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, assim, não é romantizando, né, o sofrimento, mas aqui a gente vê um propósito, um fim para isso, né? Então, Deus fez um milagre e ele virou uma testemunha, virou um adorador. Portanto, a obra de Deus se manifestou na vida dele. Da mesma forma, quando a gente passa por sofrimentos, a obra de Deus pode se manifestar na nossa vida. Tanto pelo milagre, ou pela maneira como que a gente vai superar isso e ganhar fé, ganhar, né, momentos que a gente não teria se a gente não tivesse em sofrimento, para que a gente possa ter mais força e levar esperança para outras pessoas que vão passar por dificuldades depois disso, né? Vão servir pra gente, de repente, ter mais empatia, pra gente sair da nossa rotina. Então, eu sempre achei meio estranha essa frase aí, né? Pra que se manifestasse a glória de Deus, como se Deus tivesse feito ele cego de propósito, né? Mas é mais sobre questão de oportunidade, né? É igual eu falei agora há pouco, né? O mundo tá sob o domínio de Satanás. Nós entregamos pra ele. Estamos sob o domínio do pecado. Ponto. Né? Então as coisas ruins vão acontecer. E coisas ruins são oportunidades da gente glorificar, entendeu? São oportunidades da gente manifestar o poder de Deus. Então você tá passando por um problema financeiro? Oportunidade, entrega na mão de Deus e deixa o milagre acontecer. Foi Deus que causou? Não necessariamente. Mas é uma oportunidade de você fazer engrandecer o nome dele. Você pode sair daquilo sem Deus? Pode. Igual eu já falei aqui muitas vezes, né? A própria Bíblia fala: a chuva a chuva, né? Ela cai sobre ímpios e justos. Cara, isso aí é muito interessante mesmo. As coisas do mundo aqui pode acontecer. Se você quiser. Você passou por uma doença, pegou, sei lá, um câncer, né? Eu não consigo pensar numa doença que devasta mais, né? Que assusta mais o ser humano do que essa. Aí você vai passar, você não faz uma oração, não pede um momento de oração na igreja. Você não agradece a Deus. Você pode ser curado? Pode. É medicina, é química, existe, né? Você consegue se curar. Né? Claro, tem as chances ali, a questão toda e tudo mais, né? Mas era uma oportunidade de manifestar a presença de Deus ali. E aí ele poderia participar daquela cura. Não também que Deus fica alheio, ele não sofre por quem não pede, né? Mas a questão é aquilo, é livre-arbítrio e estamos sob o domínio do pecado. Então é você que decide qual caminho que você vai tomar, né? Então um problema, uma doença é uma oportunidade. Não é que o cara foi feito doente para poder ser curado. Mas ele estar doente foi uma oportunidade para ele ser curado. E aqui a gente tem um ponto muito bonito assim da história, que eu acho que é assim, Jesus ele vai lá e ele poderia muito bem falar com o cego ou pensar que ele estaria curado. Mas não, Jesus ele cospe no chão, mistura ali a terra com a saliva e passa nos olhos e fala: vai lavar lá no tanque. E ele vai lá e obedece. Tipo assim, vai falar que isso não te lembra lá do Gênesis. Jesus podia muito bem ter falado e a gente ia existir. O ser humano ia existir, ele poderia ter pensado e isso ia acontecer, ele tem poder para isso. Mas não, ele foi lá e sujou a mão dele na terra para moldar o ser humano. E aí novamente, né, um milagre que é feito no sábado. E aí dá aquele murmurinho, os fariseus ficam: ué, você era cego mesmo? Mas será que era cego mesmo ou não era? Aí foram lá questionar os pais dele, chamar os pais dele: olha, ele é cego de nascença mesmo? Ele é cego dele? Ele é cego. Mas como é que rolou isso aí? Aí você responde: a gente não sabe o que aconteceu. Pergunta pra ele. É muito boa a resposta, cara. Então, assim, perguntem a ele, a idade ele tem, falará por si mesmo, né? E aí a João até explica aqui, né, que eles responderam dessa forma porque se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, nessa altura do campeonato, né,
A lição até comenta que a partir desses capítulos que a gente está estudando, são os últimos 6 meses de Jesus, né? Então, ele já é conhecido, já existe, já nos capítulos anteriores que a gente pulou, né? Já teve bastante discussão com Jesus, inclusive, cara, eu adoro o capítulo 8 de João, mas, né? A gente vai ter que fazer um episódio extra aí, né? Igual a gente fez em Levítico pra abordar esses temas aí que a lição não vai conseguir. Mas com certeza. Nem só pra abordar o que não trouxe, mas também porque eu tô com a vontade de comentar as 4 primeiras lições que nós perdeu, as 3 primeiras, né? Enfim, então assim, a gente já vê um rancor bem grande aqui dos judeus, e aí na sequência do capítulo a gente vê uma discussão, né? Porque eles começam a ver, cara, um homem que não é de Deus não consegue fazer um milagre desses. Daí ele, não, mas ele não guarda o sábado, ele respeita o sábado, né? Isso porque a gente já, né, provavelmente você já ouviu falar das várias regras que os judeus criaram em cima do sábado, né? E aí uma delas, inclusive, era que não podia cuspir no chão no sábado, que de repente tem uma semente lá e ela vai receber essa umidade do cuspe, ela vai florescer ali, vai nascer. E aí você pecou, porque você semeou no sábado, você trabalhou no sábado. Uma doideira, né? Pois é, cara, era complicado, hein? Tinha uma também que era do lencinho, né? Que os caras tinham que costurar um lencinho quando tava meio gripado, igual hoje eu tô meio ruim aqui. Mas daí quando você tava meio gripado, em vez de você carregar um lenço, você tinha que costurar o lenço na roupa. Porque se você estivesse carregando o lenço, aí tá costurado ali, era só um enfeite. Aí você puxava ali meio de cantinho, né? Mas olha as gambiarras dos caras, né, velho? Mas você vê que eles tinham perdido completamente o propósito do sábado, né? Fica até um alt tab aqui, que é Jesus ensinando como é que guardava o sábado. Eu acho legal aquela teoria de que a gente quer sempre saber o que é pecado. Tal coisa é pecado ou não é? Mas e se essa coisa foi feita de tal forma? Aí é pecado ou não? A gente quer sempre estar no mais próximo da cerca ali do que é o pecado, mas sem estar pecando, né? E aí, os fariseus, para não correr esse risco, tipo assim, cara, vamos fazer uma fortaleza aqui bem pequenininha, né? Para não ter nem risco de você chegar perto da cerca ali, do pecado. Só que isso acaba sendo pecado também, é muito doido. Porque você perde o foco da salvação em Jesus pelas obras, né? Pois é, né? Isso aí é até uma outra pulguinha, né? Isso aí é até um tema bem interessante pra gente comentar quando a gente fala sobre bebida alcoólica, tatuagem, adereços, né, joias e tudo mais, vestimenta. Essa questão da gente querer andar o mais perto do pecado sem estar pecando. Mas voltando aqui, bora voltar aqui pro assunto. E aí na sequência eles vão lá e interrogam de novo, né, o homem aí. E a lição até comenta, né, de que apesar dele ser um mendigo ali, provavelmente ele não teve a mesma educação, né, do que as pessoas que enxergavam tiveram. Mas mesmo assim ele argumenta muito bem. E aí, tipo, eu acho muito engraçado esses versículos aí que seguem, porque no versículo 31, os judeus eles falam, né? Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Cara, essa frase aqui é uma doideira, né? Vou nem comentar. Mas aí na sequência, eles dizem, né? Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. E aí, diante disso, os judeus respondem: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E expulsaram ele do templo. E aí, Jesus ouviu, né, do que tinha acontecido. Ele encontra ele e diz: você crê no Filho do Homem? E aí, ele responde: quem é ele? Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E aí Jesus disse: você já está vendo ele. E é ele quem está falando com você. E aí ele vai lá e diz: Senhor, eu creio. E adorou. E Jesus diz aqui, né? Eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E aí os fariseus, né, que sempre estavam espertos ali, ouviu eles falando isso, e daí eles perguntam: acaso também nós somos cegos? E aí Jesus diz: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Cara, que história da hora. Cara, Jesus, A resposta de Jesus é sempre muito boa, né? Os fariseus. Não tem jeito, né? O grande JC.
mestre do universo. And the masters of the universe. E ele tinha a resposta, não era só uma tirada, né? Só pro cara ficar sem chão, vamos colocar assim, é só pra humilhar quem estava ali rebatendo ele. Não, era um negócio pra cutucar o cara mesmo. Falar, véi, o pecado tá em vocês. Aquele negócio que eu falei lá no começo, né? O pretexto pra você ter o preconceito. O pecado tá aí. Olha aí, é quase como se Jesus estivesse falando assim, olha aí, ó. O cara, ele veio aqui pra agradecer. Ele tá querendo voltar a vida dele aqui, ó, no meio cristão, no meio religioso aqui junto com vocês. Ele tentou trazer um ponto de vista diferente e vocês simplesmente não querem escutar o cara? Baseado em quê? Que ele era pecador? Como assim? E a redenção? Acabou? Ele não tem chance nenhuma nem de falar? Só porque ele discorda de vocês? O pecado tá em vocês que estão rejeitando esse cara aqui, que sempre maltrataram ele. É como se Jesus estivesse falando isso. Muito bom, isso é muito bom. E aqui Jesus segue o discurso, né? E ele se compara a um pastor de ovelhas, né? A comparação que a gente já ouviu várias vezes em várias músicas, né? Mas aqui Jesus diz, ó, tipo assim, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Ou seja, quem se aproxima de Jesus, mas não entra pela porta, e ele se compara depois sendo a porta e sendo a porta de entrada que nós devemos entrar, fala que esses são assaltantes, né? São ladrões. E aí, e ele fala que as ovelhas conhecem o pastor e tal. E aí as pessoas não entendem, né? No versículo 6 até João diz aqui, ó, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que Jesus estava falando. E aí ele afirmou de novo, eu sou a porta das ovelhas. E os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas ovelhas não os ouviam. Eu sou a porta, que entra por mim será salvo. E aí, o versículo 11 é fantástico, né? Que ele diz, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, assim, na época, eles ouvindo isso, provavelmente não entenderam direito ainda assim, né? Mas a gente que sabe o que aconteceu depois, cara, é fantástico, né? Jesus aqui já falando que ele daria vida pelos seus filhos. E aqui Jesus continua dizendo também, profetizando também, né? Porque ele fala no versículo 16, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E aí dá pra gente até se remeter a Paulo, né? Quando ele fala que não existe judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, porque são todos filhos de Deus. A gente consegue lembrar ali do diálogo que Jesus teve no poço com a mulher, né? Que ele fala lá que haverá um dia onde os meus seguidores me adorarão não em um lugar específico, mas em espírito e verdade. E isso tudo se cumpre ali após a morte de Jesus, né? Pois é, esse negócio até dá até mais uma camada para a discussão que a gente estava tendo agora sobre a questão das regras do sábado, né? Porque, cara, chegou num ponto ali que o prédio, sinagoga, as regras, a cerimônia estava sendo muito mais importante que a mensagem. Então essa questão aí de haverá um dia que não adorarão nem aqui, nem lá e tal, é um recado quase que global e muito presente para hoje em dia. Então muitas vezes a gente se pega, né? Não, porque a igreja tem que ser organizada assim, tal, discussão sobre posição de bancos, qual equipamento que vai usar, a cor que vai pintar a parede da igreja. E não falando que não seja importante, né? A casa de Deus tem que estar bonita. Isso aí é outra discussão para outro momento. Mas assim, às vezes a gente se pega perdendo muito tempo e quem sabe perdendo até amizades por causa desse tipo de coisa. E aqui com eles a questão era as regras que eles inventaram e as cerimônias eram mais importantes do que a própria mensagem. Então não era só uma resposta pra mulher naquele momento que tava perguntando sobre
uma questão geográfica, né? Era uma questão bem mais abrangente. E aí segue a divisão, né, dos judeus ali, que uma galera fala, cara, faz muito sentido o que ele tá falando, e outros falam, não, esse cara aí é endemoniado. Esse cara aí tem um demônio, não é possível. E aí eles afrontam Jesus e falam, fala aí que você é o Cristo, então, fala abertamente. Né, se ele falasse ali, né, que era o Cristo, os judeus teriam motivo ali pra realmente matar ele, né? E aí, tipo assim, ele não fala abertamente, mas Jesus ele continua falando aqui que aquele que me segue, as ovelhas ouvem minha voz, blá, blá. Daí ele começa a falar do Pai, né? Fala, meu Pai as deu pra mim, é o maior de todos, ninguém pode arrancar a mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E aí, os judeus pegam pedras pra apedrejá-lo. E Jesus responde, eu mostrei coisas boas, muitas coisas boas, né? E aí, tipo assim, tô fazendo milagre, tô curando a galera, por que vocês querem me matar? E aí eles respondem, a gente não vai matar pelas coisas boas que você tá fazendo, mas pela blasfêmia. Porque você é um homem normal, você é um homem, você é o filho do seu Zé, e você tá falando que você é Deus. E isso só mostra que essa galera não lia a Bíblia, pelo menos não prestando atenção, né? A Bíblia da época, né, os escritos lá, as profecias de Isaías. Porque de qualquer jeito, o Messias, ele viria na forma de homem. Ele seria uma pessoa. Então você vê que realmente, só complementando o assunto que a gente estava, realmente a cerimônia, as regras estavam acima até do que a própria mensagem, porque o cara não... Ele não lia, ele não interpretava aquilo ali, ele não vivia aquilo, ele só queria fazer bonito. E aí Jesus responde, né? Não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? E aí tem até a explicação. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse eu sou o filho de Deus? E aqui esse texto é um pouco confuso, né? Essa pergunta que Deus faz, a lei não fala que vocês são deuses? Pelo que eu dei uma pesquisada aqui, quando Jesus usa essa expressão, ele está meio que usando a expressão que eram usadas aos juízes, como tipo filhos de Deus, representantes de Deus para julgar. E aí assim, então tipo assim, na lei de vocês são chamados de filhos de Deus, por que eu não posso falar que eu sou filho de Deus também? Entendeu? Pelo menos assim, eu vi algumas explicações, essa foi a que eu mais achei interessante, assim. E aí os judeus vão lá e tentam prender ele, uma confusão generalizada ali, e aí fala que Jesus escapa das mãos deles, né? Eu acho muito doido isso, tipo, mano, quantos eles eram pra Jesus ter conseguido escapar, tipo assim, porque assim, não, agora assim, sem blasfêmia, se for pensar assim, 5 minutinhos no soco, Jesus ou um monte de velho, fariseu, pô, sem condições, né? Assim, beleza, Jesus morreu por nós, mas porque ele se entregou. Que assim, enquanto não fosse a hora dele, ninguém ia conseguir matar, prender ele, né? E é o que eu tenho na cabeça, pelo menos. Isso aí parece aqueles simuladores, né? Que o cara coloca lá 10 mil Cavaleiros Jedi ou 1 milhão de galinhas. Muito bom. Mas cara, esse momento aí é muito emblemático, cara. Esse momento aí do Jesus escapando, né? Porque imagina assim, tipo assim, Jesus, não tô afim. Quem sabe ele ficou igual o Visão da Marvel, né? Intangível, a galera tentando pegar assim, só passava a mão por dentro dele, assim, sabe? E ele só saiu dali. Mas realmente é um momento muito impactante, muito emblemático. Cara, sem palavras, velho, sem palavras. Mas realmente, enquanto não fosse o momento, nada ia acontecer com ele, né? Igual lá, por exemplo, quando Herodes tentou, né? Quantas vezes o Império Romano, os fariseus não tentaram também contra ele? Até que chega um momento que realmente tinha que acontecer, né? Aí só assim que foram conseguir. E cara, vou trazer aqui informação. E aí, uma das poucas vezes que eu trago uma recomendação de livro. Porque, cara, esse lance de cego e tal, tem um livro muito bom que vai falar sobre isso, que é Um Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks. Sabe quem que é o Oliver Sacks? Fraga? Não conheço.
Cara, esse cara, tá ligado? Tem um filme de um médico que é neurocirurgião e tal, e ele meio que desenvolve um remédio, é com o Robin Williams. Ah, sei. E aí, tipo, os caras tudo meio que volta O tempo de despertar, bem a hora e de tal. despertar. Inclusive já fica de recomendação de filme. Mesmo. Então, tipo assim, é esse cara, o médico de verdade, que escreveu esse livro dos casos mais interessantes que ele já trabalhou. Então, e nesse livro tem um caso que é muito interessante, que é de um cara que volta a enxergar. Ele, tipo assim, ele nasceu enxergando, só que ele já teve um problema de visão, meio que uma catarata, tipo, com 2 anos. E ele, tipo, com 40 e poucos anos, descobriu que dava pra reverter isso, ele fez a cirurgia com esse doutor. Quer dizer, com esse doutor não, né? Com um médico especializado no olho. E aí depois ele foi acompanhando esse paciente, né? E uma parada que, quando eu li, eu nunca parei pra pensar, é que, cara, a gente aprende a enxergar. Enxergar não é uma parada que, tipo assim, a gente desde sempre soube enxergar. Tô ligado que era um maluco que ele começava a se barbear no escuro, ele não sabia como é que chegava em casa. Exatamente, então, é esse cara aí. Qual que é a parada, né? Então, o livro vai trazendo esses aspectos da recuperação desse cara e falando das nuances que é o lance de você não ter aprendido a enxergar. Então, por exemplo, o cara, ele não conseguia entender, igual, ele olhava um cachorro de frente, ele falava, isso é um cachorro. O cachorro virava de lado, ele enxergava uma outra coisa. Ele falava, o que é isso? Tinha um cachorro aqui, agora tem uma outra coisa. Porque ele não aprendeu a enxergar o cachorro, entendeu? Do mesmo jeito, ele andava, tipo, pela rua e a sombra, pra ele, era um negócio absurdo. Tipo, ele não entendia o que estava acontecendo, o que era aquilo, porque ele não aprendeu a enxergar a sombra. Cara, agora você falando isso aí, eu lembrei dessa história. E foi um negócio, tipo assim, a hora que ele acordou no hospital, né? Ele olhou pra cima e falou que viu umas cores se mexendo, até que ele entendeu que aquilo era um médico. É uma doideira, mano. Então... E aí ele traz até outros exemplos de outras situações, assim, onde, tipo assim, o cara, ele enxerga um avião e ele não sabe diferenciar o avião de uma mosca, porque os dois têm o mesmo tamanho e os dois voam. Assim, uma parada assim. É bizarro. Então você vai lendo e você fala, cara, que doideira. Então, e nesse livro, ele traz até o exemplo da Bíblia. Do cego, eu não sei se é o mesmo cego que ele traz aqui, que ele é trazido no livro de Marcos. Que na Bíblia o cego fala que ele enxerga as pessoas como se fossem árvores se mexendo. Assim, ele não diferencia uma pessoa de uma árvore. A diferença de uma pessoa e uma árvore é que a pessoa se movimenta, a árvore não. Se ele vê uma... E aí só lá em Marcos 22 que ele vai aparecer completamente recuperado, assim. Nossa, ele vê uma pessoa parada, uma árvore. Mas tem vários exemplos, cara, é bem interessante mesmo. E no fim das contas, o cara, ele não aprendeu a enxergar, esse cara do livro, né? Ele, tipo assim, ele já tinha acostumado a vida cego e daí pra ele era muito incômodo ele tentar viver dessa forma e daí, tipo assim, ele começou a fazer tudo no escuro mesmo. Tipo, ele não acendia as luzes de casa à noite, tipo, ficava no escuro, ele achava mais fácil viver a vida desse jeito. Cara, essa história aí é bizarro mesmo, como que o cérebro da gente funciona, né? Não, será que Jesus já também tipo, fez 2 milagres? Tipo assim, ele fez ele enxergar e já ensinou ele a enxergar, já fez ele entender como é que o mundo funciona. Pois é, né? Esse aí parece que já saiu andando, vivendo. Então, agora relembrando essa história, eu fico pensando, imagina, daí Jesus cura o cego e vai, né? Filho, vai e não peques mais e vai embora. Aí o cara fica ali sem entender o mundo, tá ligado? Sem saber o que fazer. E agora? O que são as cores? Que é isso? E agora? E é isso, pessoal. Muito obrigado porque vocês chegaram até aqui. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse episódio, já se inscreve, ativa o sininho. Faz aí, cumpre tudo aí. Você sabe o que tem que fazer. Interage aí com a gente, que a gente gosta. A gente vai interagir de volta. E lugares interessantes para serem nossos pontos de interação no nosso Instagram, no @outro.podcast, e no nosso TikTok, no @outro.podcast também. Então segue a gente lá pra ficar por dentro de tudo. E assina o Projeto Maná, link aqui na descrição, tá? Assina a lição aí, R$40 por ano, tá? É barato demais. Isso aí. Até semana que vem.